Eu vou dizer para vocês que ao longo do mês de setembro eu pensei várias vezes que eu deveria começar já a gravar o Lidos, Assistidos e Maratonados e fazer uma parte 2, porque, gente, se no mês passado eu falei que não tinha lido lá tantas coisas, esse mês eu li bastante, vi bastante filme também, então prepare-se que dica boa não vai faltar aqui, combinado? Então, bora lá saber o que foi que eu andei lendo, assistindo e maratonando? Bora! Começamos com os nossos lidos, mas já vou pedir para você que está assistindo, não esqueça depois de me contar o que você também andou lendo e tal. E claro, deixar aqui o seu joinha, porque o joinha é muito importante, ajuda o canal e ajuda o seu YouTube a entender que tipos de vídeo você gosta de assistir e te recomendar mais vídeos do tipo, tá? Tanto do meu canal quanto de outros canais. Combinado? Bom, primeiro livro que eu li em setembro foi A Mulher Entre Nós. Esse livro é um livro que eu já tinha um tempo que eu tava ali curiosa pra ler, já tinha visto várias pessoas recomendando, e aí ele entrou numa promoção, eu comprei, e gente, que história. É uma história de suspense, e é meio no clima ali da Outra Senhora Parrish, sabe? Quem já leu esse livro sabe como é que ele é, né? Que tem um marido ali, que é um cara que é super, né, bonitão, boa pinta, né, desejado pelas mulheres, e que tem uma esposa também muito legal, mas que depois todo mundo acha que aquela esposa não presta. A Mulher Entre Nós vai aí por esse ritmo, e conta a história de uma moça que se apaixona por um cara. Ele tá saindo de um casamento e a ex dele é um tanto quanto problemática. E a gente vai acompanhando, a princípio, a história pela ótica das duas, né? Da ex e da atual. E fica aquela dúvida ali sobre qual é a verdadeira índole do cara. Se é a versão que a ex está dando ou se é a versão que a atual está dando. Porém, gente, nada é o que parece, pra variar, né? Suspense. Tudo muda no meio da história. Ao longo do desenrolar, a gente vai ficando na dúvida também sobre a índole dos outros personagens que vão surgindo. Mas vou dizer pra vocês que eu amei essa história e recomendo muito quem tá aí querendo um suspense daquele, sabe? Pra você ficar ali viciado, pra quem quer engatar uma leitura, curar a ressaca, lê esse daí que você não vai se arrepender, tá? Meu segundo livro de setembro foi Lázaro, do Lars Kepler. Lázaro é o pseudônimo de um casal, né, Alexandre e Alexandra Andeori. E eu adoro os livros desse casal, né, eles têm um personagem principal chamado Iona Lina, e o Iona, ao longo dos livros, vai ali oscilando seus parceiros, né. Ora ele tá com o Dr. Eric Maria, outra hora ele tá com a Saga Bauer. E nesse livro, ele tá com a Saga Bauer, voltando ali para uma história que quem gosta do casal, quem já ouviu falar, né, deles, lembra que é o Homem de Areia. E aí a gente encontra o Iona depois da volta dele, né, em Stalker, e com alguns elementos de O Homem de Areia de volta ali na frente dele para ser desvendado, para chegar ali à cerne de um novo mistério. Afinal de contas, pessoas estão morrendo e essas pessoas são ex-criminosos. E o mais interessante é que esses ex-criminosos têm alguma ligação com a vida do Iona, né, do Iona Lina. E aí a gente vai tentando aí desvendar quem é essa pessoa que está matando esses criminosos e por que ela está fazendo isso e o que é que esses crimes têm a ver com Iona. Só sei que é um livro daqueles, se você for um pouco esperto com esse título de Lázaro e você leu O Homem de Areia, você já imagina quem é, né, que está ali de volta. Eu gostei muito do livro, porém eu achei que ele teve um começo um tanto quanto demorado, um tanto quanto arrastado ali para engatar e você pegar o vício que Lars Kepler geralmente tem de continuar ali lendo sem parar. Eu acredito que seja por causa da pandemia. Aí vocês vão perguntar, Lali, mas como assim por causa da pandemia? Gente, eu reparei que muitos autores que eu gosto e que não escreveram durante o auge da pandemia e vieram escrever depois,
que os livros tiveram uma condução um pouco diferente do normal, sabe? Eu percebi isso com a Nicole Wong, com Instruções para Dançar. E até a Nicole, ela fala no final do livro, né, que a pandemia, aconteceram várias coisas com ela e tal, e com a família dela. E eu percebi essa diferença, assim, esse choque ali, essa mudança de escrita também com o Last Cap. Mas ainda assim, o livro terminou de uma maneira bem interessante. Algumas coisas um tanto quanto exageradas, algumas coisas um tanto quanto exageradas, mas maravilhoso, tá? Aí depois eu comecei a ler A Revolução dos Bichos, inclusive tá até aqui. Eu peguei ele pra ler junto com o Lázaro e foi o meu livro de trânsito. Lá li o que é livro de trânsito. Bom, eu nunca saio com o meu Kindle, então eu gosto às vezes de levar um livro na bolsa pra na hora que eu estiver ali no ônibus, tô sem fazer nada, for pro médico, tô esperando e tal, pegar e ler. E esse livro ele é bem curtinho, eu comprei capa dura, porque eu sou viciada em livro de capa dura. E eu acho que eu comentei no último Lidos, Assistidos, Maratonados, que eu tinha assistido um filme que tinha me dado vontade de ler esse livro, que é baseado, né, nessa história sobre a Revolução Russa, socialismo, etc. E, cara, eu adorei. Sério, eu adorei Revolução dos Bichos. É uma fábula, mas é uma fábula que quem gosta de história vai o tempo todo ali tentando encaixar quem são os personagens, né? E essa história conta como os bichos de uma fazenda, né, da Fazenda Solar, um dia resolveram que eles iam assumir a rédea da vida deles e iam expulsar o fazendeiro e que eles iam comandar a fazenda porque não era justo eles trabalharem mais do que o fazendeiro e terem menos direitos, né, e tal. E aí várias coisas acontecem ao longo dessa revolução. Quem era antes líder e era ovacionado se torna vilão, várias coisas vão acontecendo, tem vilões ali de verdade, mas que as pessoas ainda têm dúvida se é ou não é, e toda hora a história muda de sentido, né? E é um livro que ele foi escrito em 1943, se não me engano, mas ele tá tão atual, gente, tão atual. É 43? Não, acho que é 34, se não me engano. Ele é um livro que, deixa eu olhar aqui no final, ele é um livro que tá extremamente atual. É uma daquelas histórias que comprovam que tudo se repete, sabe? Ele foi escrito entre novembro de 43 e fevereiro de 44. Esse é um livro que ele comprova isso, que as histórias sempre se repetem, só a história odeia a própria história, porque, né, já viu. Então, ler nesse período, assim, de eleições foi muito interessante. Porque eu me lembrei de vários causos, mas enfim, recomendo demais, tá? Aí eu comecei a ler A Pequena Ilha da Escócia, da Jane Colgan. A Jane, ela é uma autora que eu gosto, mas eu tenho algumas questões um tanto quanto problemáticas com ela, porque todo livro dela, ela tem que... Só tem personagens brancos, nesse livro até que tem um personagem negro, mas toda vez ela tem que ressaltar os traços, né, as características caucasianas, idolatrar isso nos livros, e eu fico um tanto quanto incomodada. Porém, nesse livro até que ela se controlou um pouquinho, e nessa história a gente conhece a Flora. Ela é uma garota de 26 anos, que há 3 anos saiu da ilha que ela mora, lá na Escócia, bem afastada, e foi morar em Londres. Só que a Flora, ela tem características, né, muito peculiares. E as pessoas, né, sempre acham ela um tanto quanto estranha. E aí, um dia, o chefe dela, por quem ela é apaixonada, chama ela na sala dele e diz: ó, é o seguinte, você é de tal ilha, né? Ela diz: pois bem, esse daqui é o Cotton Rogers, ele é um milionário, ele tem um hotel nessa ilha, você conhece tal hotel? Eu conheço. Então, pois bem, ele quer expandir os negócios dele lá e ele precisa da sua ajuda, então arrume as malas e volte pra casa. Só que a Flora não pode voltar pra casa, quer dizer, a Flora acha que ela não pode voltar pra casa, porque ela saiu, né, da ilha sobre uma situação um tanto quanto complicada ali com a família dela. Então ela tá naquela coisa, né? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com essas pessoas? Porém, ela volta pra casa e nesse momento de voltar, alguns segredos do passado da Flora vão sendo revelados pra gente. Ela vai resolvendo algumas situações que ela deixou pendente e também vai entendendo um pouco mais sobre ela mesma, né? Sobre essa Flora que ela tanto reluta em reencontrar e essa obsessão até que ela tem de
construir uma nova imagem. É um livro gostoso de acompanhar, é um romancezinho, um gostosinho, leve, aquele livro bem relaxante, mas super viciante, porque você se afeiçoa aos personagens, principalmente ao Phaeton, o irmão da Flora. Ele é um cara que é super gente boa, e acontece uma coisa ali na vida do Phaeton que, gente, é tipo assim, o auge do livro pra mim, sabe? Então vale super a pena aí a leitura de A Pequena Ilha da Escócia, tá? Aí, pra terminar o mês, eu peguei pra ler como livro de trânsito, mas virou também livro geral. Só os Animais Salvam, do Seri Dewey Dove. Esse livro também é capa dura, é da Dark Side. Pra quem gosta de livro capa dura, Dark Side, né, faz livros maravilhosos. Tem muitos livros que já atingiram o domínio público que ela tem em capa dura, edições especiais, então quem gosta de colecionar, fica aí a dica. E esse livro, ele é uma reunião de histórias, né, de contos sobre a importância de vários animais para a vida de algumas pessoas, né? A história desses animais a gente vai acompanhando. Então tem a história de um camelo que tem que lidar com um carinha que tá chateado com a vida. Aí tem a história de um casal de gatos que vão parar lá no meio das trincheiras da Primeira Guerra. Primeira Guerra ou Segunda Guerra? Acho que é a Primeira Guerra, porque Guerra das Trincheiras foi a Primeira Guerra. E aí esses gatos, eles estão lá, eles são mais espertos do que os soldados, então eles também têm que ajudar esses soldados a sobreviverem na Primeira Guerra, que ela morre em 1915. A sobreviverem, então ela vai contando ali a história dela e contando esse momento que ela tá vivendo ali. São várias histórias bem interessantes. Eu adoro animal, adoro história com bicho, então, né, tô gostando bastante dele. Gostei também porque tem uma capa que lembra muito a capa de um dos meus livros favoritos da vida, que é Em Algum Lugar nas Estrelas, né? Tem as constelações aqui. Então, um livro bem gostoso, aquele livro bem despretensioso mesmo pra você ler e curtir, tá? Por fim, eu comecei a ler o novo livro da Taylor Jenkins Reid, mas eu não terminei em setembro, né? Então tá pra outubro, e aí em outubro eu conto pra vocês sobre Carrie Souto Está de Volta. Taylor Jenkins Reid é maravilhosa, né, gente? A autora que, tipo, explodiu com Os Sete Maridos do Evelyn Hugo, e todos os livros que ela veio lançando dessa série vintage estão fazendo sucesso. Ano passado eu li Malibu Renasce. Malibu Renasce, tipo, se tornou um dos meus livros favoritos da vida, muito gostoso. E nesse daí, a gente acompanha, né, a volta às quadras da tenista Carrie Souto. A Carrie, ela é citada em algum desses livros da saga vintage da Taylor. Eu não lembro se ela aparece em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo ou se ela vem em Malibu Renasce, mas eu sei que um desses livros ela é citada, e aí a gente agora vai conhecer a história dela. Vale dizer que essa série vintage da Taylor, ela vai puxando, né, um personagem ali no outro. De todos os livros que eu já li, Sete Maridos de Evelyn Hugo, já li Malibu Renasce e Daisy Jones in the Six. E em todos estava o Mickey Riva. Não sei se Mickey Riva vem aí nesse, mas depois eu conto pra vocês. Por enquanto eu estou gostando. Taylor é aquela coisa, né? Diversão garantida. E vamos agora falar do que? Assistidos, né? Lidos, assistidos, maratonados, assistidos. O que eu andei assistindo de filme? Bom, assisti muito filme esse mês. O primeiro deles foi Identidade. Esse filme, ele é baseado em um livro. Ele conta a história de duas mulheres negras que têm pele clara e que podem se passar por brancas. É um filme de época, né? Ele é ali ambientado, acho que nos anos 40, 60, por aí, né? Então, momentos em que o preconceito nos Estados Unidos está bem acentuado. Essas duas mulheres, né, a segregação, essas duas mulheres, elas são de classe média alta, e a gente vai vendo o conflito que há ali na relação delas duas. Uma se passa por brancas, né, mente que é branca para o marido, a outra vive numa comunidade negra. E aí a gente vai vendo esse choque todo de realidade. A que se passa, né, por negra não, a que se passa por branca e que o marido não sabe que ela é negra, ela começa a entrar em conflito sobre as escolhas que ela fez a partir do momento que ela volta a ter amizade
essa amiga dela, né? E aí ela vai vendo aquela comunidade, ela vai se afeiçoando, porém, o marido dela é racista. E aí, como é que ela vai fazer, né? O que é que ela vai fazer da vida? E aí a gente vai acompanhando isso. Tem um momento ali tenso na história, bem conflituoso entre personalidade e identidade dessas duas mulheres. Eu gostei bastante desse filme, gostei da história, fiquei com vontade de ler o livro. E eu assisti na Netflix, tá? Aí depois eu assisti O Bombardeio. O Bombardeio também foi na Netflix. É um filme intenso, né? Ambientado no período da Segunda Guerra. Eu não lembro agora qual foi o país, mas enfim. Foi Dinamarca? Acho que ele é baseado... Não, na Suíça. Se passa na Suíça a história. E começa com um garoto que ele mora no campo, ele tá indo pra casa, aí ele vê um carro sendo bombardeado por aviões da RAF, né? A RAF é a Força Aérea Real Britânica. E aí ele fica super assustado com isso, ele perde a voz, ele não consegue falar porque ele ficou traumatizado, ele chegou até ver o carro, as pessoas que estavam ali. E aí, paralela a essa história desse garoto, a gente vai acompanhando o desdobramento desse bombardeio lá na Inglaterra, né? Lá na sede da RAF. E eles também armando um próximo esquema, um próximo bombardeio, né, já na sede, né, do governo nazista, né, lá na Suíça. E aí, gente, esse garoto tá vivendo esse trauma, ninguém sabe o que é que tá acontecendo com ele. O médico sugere, então, que a mãe dele mande ele pra cidade, pra viver com a irmã dela e com a prima, pra ver se isso desbloqueia ele, pra ver se sair, né, do campo, será que ir pra cidade, onde tem vários prédios, não ver tanto, né, o céu, se isso vai ajudar ele. Ele vai, começa a se soltar ali, mas ainda não consegue falar. Até que acontece uma nova situação complicada e ele, por desespero, volta a falar. É um filme daqueles, é um filme que é muito forte, é um filme que toca na gente. Tem para essa história do garoto que ficou sem voz, tem uma freira que ela tem ideias assim bem revolucionárias e ela acaba se envolvendo com uma pessoa assim que é fora ali da curva. Enfim, tem muita coisa que acontece nessa história e eu gostei bastante desse livro, então queria deixar... desse filme. Deixar a dica aí pra vocês de O Bombardeio, tá? E eu assisti também um documentário nacional, não é muito novo, né? Eu acho que deve ser de 2011, 2012, por aí, chamado Não Permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Bom, se você gosta do hino, você sabe que essa é uma frase do hino dos pracinhas, né? Do hino da FEB, Força Expedicionária Brasileira. E eu assisti esse filme, eu lembro direitinho onde eu assisti, porque foi o dia 7 de setembro, eu fui pro desfile de 7 de setembro. Eu gosto muito de ir pro desfile da Independência, porque meu avô foi pracinha. Eu me emociono muito e eu gosto muito do hino dos pracinhas, do hino da Independência também. Então eu assisti esse documentário falando justamente sobre a FEB, sobre como foi a preparação para eles irem e muito sobre a Batalha de Monte Castelo, que é uma das batalhas mais importantes para a força, né, para os aliados conseguirem virar o jogo e vencer a Segunda Guerra. Para quem não sabe, apesar do Brasil não ovacionar os pracinhas, a Itália, né, Livorno, tem os pracinhas como seus heróis, porque quando a FEB chega lá, eles dividem, né, partilham os alimentos que eles têm com a comunidade que estava passando fome, eles se ajudam e eles libertam esse povo que não queria mais, né, tá sobre o domínio do fascista e nazista. Então é um documentário muito legal, ele tá no Prime Video. E assim, depois que eu terminei de assistir, eu fiquei viciada na música e não consegui parar de cantar. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Desse dia, desse sol que simboliza a vitória que virá. Então, tipo, né, assisti. Aí depois eu assisti Segredos do Passado,
que é um filme que o título original dele é The Dry, e é baseado num livro que eu li no ano passado chamado A Seca, de uma autora australiana. É um suspense muito bom. O livro é viciante, eu não conseguia parar de ler, inclusive acho que eu devo ter favoritado ele em algum momento. O filme eu achei legal, mas eu não amei tanto. Eu achei que faltou alguns elementos ali do livro, né, que são importantes. Mas basicamente a Seca ou Segredos do Passado conta a história de um cara, né, um policial federal chamado Errol Falk, que recebe um telefonema falando que o melhor amigo dele de infância morreu, e na verdade ele não só morreu, como ele na verdade ele se matou e matou toda a família. E ele tem que ir pro enterro. Só que o Aaron, ele foi embora da cidade sobre circunstâncias assim bem complicadas, né? Ele basicamente foi obrigado a sair da cidade porque ele foi envolvido no desaparecimento e morte de uma garota que era amiga dele, amiga do Luck, que é o amigo que acabou fazendo essa tragédia toda. Ele vai pro enterro, só que ao chegar lá tem um clima meio estranho. O pai, né, a família do Luck pede para que ele tente entender, investigar o que foi que aconteceu, porque não havia motivos para o Luck fazer isso com a família e tal. E o Aaron começa a investigar. Só que ele começa a receber também ameaças, assim, tal. E aí, conforme ele vai recebendo essas ameaças para ele ir embora da cidade, mais vontade ele tem de ficar e investigar, e aí ele vai descobrindo o que foi que aconteceu. Várias reviravoltas acontecem. No filme não tem tanta reviravolta quanto no livro, mas tem algumas coisas ali, e eu digo pra vocês que eu diria que é melhor ler o livro do que ver o filme. Mas se você estiver com preguiça, veja o filme, e se você gostar, vá ler o livro que você vai amar mais ainda, tá? A Seca, The Dry, Segredos do Passado. Esse daí tem no Amazon Prime, tá? Fica a dica. E de maratonados, Lali, o que você maratonou? Bom, esse mês de série eu maratonei Revenge. Eu amo Revenge, eu descobri que tem no Star Plus, então voltei a assistir a saga de Millie Thorne, né, Em Busca de Vingança. Eu adoro essa série porque ela é baseada em um dos meus livros favoritos da vida, que é O Conde de Monte Cristo. Então voltei a assistir. Também eu voltei a assistir a série Investigações Criminais que tem no Prime Video. Eu já disse pra vocês que eu amo, né, suspense e investigação, mas eu sou a pessoa que cresceu, né, a criança que cresceu assistindo um programa policial. Então, Gil Gomes, Cidade Alerta, tudo isso, assim, tava lá na minha infância. Nossa, mas que violento. Gente, eu amava. Tem um motivo porque eu escolhi fazer jornalismo, né? Eu gosto disso, gosto de investigação. Então, Marcelo Rezende. E aí, eu fui assistir o episódio sobre a Eloá. E eu fui por causa de uma outra coisa que eu andei maratonando nesse mês, que foi o podcast Modus Operandi. Eu já tinha ouvido várias pessoas falando sobre esse podcast e tudo, mas confesso pra vocês que podcast... que é tipo série, não é uma coisa que me envolvesse tanto. Até que, né, viciei em A Mulher da Casa Abandonada, e aí comecei a ouvir o Modus Operandi. Tem um episódio deles sobre Eloá, e aí eu fui pra série. Nesse mês eu maratonei no Modus Operandi o da Isabella Nardoni, que é um caso icônico também pra mim. Maratonei o do D.B. Cooper, porque ele é citado em Prison Break. E maratonei a história do John Lennon, né, do assassinato do John Lennon, que até hoje está ainda me perturbando nessa investigação. E aí ouvi Eloá e fui para o Investigação Criminal, que lá eu assisti o caso Eloá, o caso da família Perseguini, que são casos assim icônicos, e passei meu mês maratonando crimes, investigação, suspense. E é isso, gente. Esses foram os meus livros assistidos e maratonados de setembro. Não esquece de me contar aqui nos comentários o que você andou lendo, maratonando, assistindo, que você gostou muito e quer, assim, passar essa dica à frente para o máximo de pessoas possíveis, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!